Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, estudando a palavra de Deus a cada semana. Nós estamos aqui com o tema dessa semana, é ofertas para Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, seja conosco nos momentos que se seguem, teu Santo Espírito nos guie a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Oferta é algo, né, dado de forma voluntária. Então, se é algo dado involuntária, tem também os dízimos, né, que a gente tem visto, né, que não deveria ser dado de forma voluntária, mas sim como um reconhecimento de que Deus é o Criador. A oferta seria o reconhecimento de que Deus é o teu Salvador e por isso você oferta. Qual seria a motivação para doar? Primeiro, doar é algo que Deus criou e é uma capacidade que Deus nos dá semelhante a Ele. Ele nos dá o sol, a chuva, a vida, todas as coisas por ser o Criador. Então, ao nós entendermos essa natureza divina, Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. E vem no Salmo 116, verso 12 a 14, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E às vezes a gente não entende que são esses benefícios, né? Porque a gente está vivo, a gente acha que não é um benefício, né? Está com saúde também, que não é um benefício. Até que você venha a perder a saúde, né? Ou até o momento que você tem risco, né, de morrer. E aí você vai entender que é um benefício. E a inteligência, os dons, os talentos, tudo isso são benefícios que Deus nos tem dado. A capacidade de obter recursos, né, de solucionar problemas. E aqui o salmista diz: Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Erguer o cálice, né, significa que você vai tomar, beber, né, esse cálice. Esse cálice envolve a salvação. E a gente pode lembrar, né, que Jesus nos prometeu dar, né, a água da vida para a gente tomar. E também tem na Bíblia, Jesus estabelece, né, a lava-pés da Santa Ceia. E o suco de uvas representaria o quê? Justamente o sangue, né, que Jesus deu por nós. E aqui fala: cumprirei os meus votos ao Senhor. Então, a gente cumprir os votos são decisões que nós tomamos. E uma vez que a gente toma essa decisão em relação a Deus, elas têm que ser cumpridas. Pode ser que um voto você não consiga cumprir, né? Você pede perdão a Deus, né? E segue em frente, mas se você tiver capacidade de cumprir esse voto, cumpra os seus votos, para que Deus te abençoe. E onde? Na presença de todo o seu povo. Deus quer que nós venhamos, né, revelar os atos, né, de bondade que Ele tem para conosco a cada dia. 1 Crônicas 29, 13, 14 diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? Quem é meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Aqui é Davi falando, ou Davi ou Salomão, reconhecendo, né, a grandeza de Deus, ou pode ser outro rei, que está em 1 Crônicas, pode ser, agora não tenho certeza. Um rei estava reconhecendo, né, quem era ele, quem era o povo, né, para que pudesse oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Aqui, com certeza, ou é Davi ou é Salomão. Porque esse reconhecimento aqui nos dá a entender que tudo vem de Deus. E o que nós devolvemos é, na verdade, devolução. O que nós já recebemos de Deus. Mateus 6, 31, 33 diz: Deus, não andeis, Jesus fala, né? Que é o nosso Deus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso aí é uma palavra, né, que sempre está na nossa mente, né? Nós que temos lutados a cada dia para ter o pão de cada dia, né, em meio das dificuldades, dos problemas da vida, vem essas questões, né, do que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E aqui diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios são as pessoas que não reconhecem a Deus, não têm entendimento de Deus. Mas diz aqui: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Porque Deus criou a nós com a capacidade, né, de obter recursos, e esses recursos, né, é Ele que nos dá. Qual é o propósito? Qual é a premissa? Como caminho nós devemos tomar e seguir? Disse: mas buscar primeiro o reino de Deus
E o que é o reino de Deus? É nós sermos salvos e também os outros serem salvos. Esse é o reino de Deus. E a sua justiça, o que é justiça? É buscar a justiça de Cristo. Quando é que a gente busca a justiça de Deus? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, pessoal. E aí nós recebemos essa justiça. E diz que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então Deus vai trabalhar de uma forma que, ao você colocar Deus em primeiro lugar e o reino dele é a justiça, ele vai acrescentar essas coisas para nós. E isso é uma promessa que Deus nos dá e ele cumpre. Deuteronômio 8,18 diz aqui: de onde vem a capacidade, né, de receber essas coisas, de obter essas coisas? Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirir riqueza. Então, se nós temos riqueza, é Deus que nos dá força. Mas as pessoas ímpias, né, as pessoas que têm riquezas, né, inapropriadas, aí Satanás dá riqueza também. A Bíblia fala em Lucas 4 que Satanás prometeu a Jesus que daria todos os reinos, né, se Jesus prostrado adorasse. Lucas 4, né, versos 5 a 7. Então, Satanás pode dar também, mas o que é dado por Deus é para o nosso bem. Então, Deus nos dá força para adquirir riqueza, né, para confirmar a aliança que ele tem conosco, que jurou aos pais, né, nossos ancestrais, né, que se nós aceitamos Jesus como Salvador, Abraão, né, Isaac e Jacó são nossos ancestrais, como se vê nesse dia. Então Deus quer cumprir, né, quer que nós tenhamos entender que ele é que nos dá esse poder para nós alcançarmos as riquezas. E qual é a proporção que nós deveríamos dar de oferta? A oferta é de algo que você já recebeu. Deuteronômio 16:7 diz: com cada um dê conforme ao dom da sua mão, ou seja, a capacidade que você tem, de acordo com a capacidade. Uns obtêm né, talento, outros 5 talentos, outros 10 talentos. Então, de acordo com essa capacidade que você tem de obter, você vai ofertar, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele tiver dado. Então, de acordo com a bênção que você tiver recebido. Alguns vão receber mais, outros menos, não em função de que Deus, né, as pessoas hoje estão com uma história de desigualdade social, tudo, não. Não, Deus dá a cada um de acordo com o propósito que ele tem. Né? Um recebe um talento, outros 2 talentos, 5 talentos, outros 10 talentos. Isso não quer dizer que está havendo depreciação, e sim é de acordo com as capacidades que a pessoa tem de se desenvolver. E diz aqui, 1 Coríntios 16:2, né, como nós devemos nos dispor às ofertas. Aqui dá o exemplo de que logo no primeiro dia da semana, que é o primeiro dia da semana, domingo, a partir de domingo, você já começa a trabalhar para você ofertar. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder juntar. Então, são pessoas que eles têm ofertas que elas são de produtos, né, que você tem que retirar esses produtos. Dentre, né, o que é produzido, você retira, né, uma oferta. Conforme a sua prosperidade. De acordo com a prosperidade que Deus te dá, tem te abençoado, você vai devolver. Para que não se façam coletas quando eu chegar. Aqui ele fala aqui, né, para não haver necessidade, né, de fazer coisa, né, apressada. Então, que seja de forma planejada. Você faça um planejamento a cada dia. Lucas 12:48 fala: mas o que não soube fez coisas dignas de açoites. Um pouco açoite será castigado. Então Deus está falando que vai dar os talentos, né? E ele vai cobrar de cada um deles quando ele voltar. E diz que alguns vão receber poucos açoites, outros vão receber muitos açoites. E diz que qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ou seja, se você recebe 1 talento, você vai ser cobrado em função desse talento. Se você recebe 2 talentos, vai ser em função dos talentos. 5 talentos, 10 talentos, ou seja, aí é onde vem a questão. A quem mais é dado, mais ele é exigido. Então, o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, aí nós podemos ver que Deus trabalha de forma justa. Se você recebeu mais, você vai ser cobrado mais. Salmo 116, 12 a 14 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí, ó, benefícios que eu tinha recebido. Agora, os benefícios que Deus nos faz. A vida, os milagres, né? As vitórias que Deus nos dá a cada dia. Diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Então, a gente tem que pagar os nossos votos na presença da igreja, do povo de Deus. E aí, qual é a razão de nós darmos oferta? É por causa disso aqui, ó, porque Deus nos dá muito mais do que nós imaginamos, ou pedimos, ou pensamos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
Nós não sabemos a profundidade dessa maneira. Que deu seu Filho unigênito. Então Deus deu a Jesus para se tornar um de nós, tornar-se um ser humano e existir pela eternidade conosco, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus também nos dá o que é a vida eterna. Imagine. Então, se Deus nos dá todas as coisas para nosso bem, por que nós não deveríamos dar também? Nós temos que aprender a dar. Como é que nós fazemos ofertas? E ao ofertar, nós adoramos a Deus. Deuteronômio 16, 16, 17 diz assim, 3 vezes no ano, os homens, todo homem em ti aparecerá perante o Senhor teu Deus. Isso aqui, havia 3 festas religiosas, as pessoas eram chamadas para ir a Jerusalém, porque às vezes morava afastado. E durante essas 3 vezes, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. Então você não ia toda hora no templo. E diz aqui, porém, quando você for lá no templo adorar a Deus, você tem o que? Não aparecerá de mãos vazias. Às vezes a gente vai para a igreja de forma despreparada, deixa um trocado no bolso e nem planeja uma oferta para devolver a Deus. Então, nós temos que planejar como nós vamos adorar a Deus. É parte da adoração, não é somente o cantar, o sermão, também devolver dízimos e oferta faz parte da adoração. Cada um conforme o dom da sua mão, ou seja, de acordo com o que Deus tinha te abençoado, conforme a bênção do Senhor teu Deus tiver te dado. Amém? Então, você vai ver que Deus está te abençoando, então você vai dar conforme essa bênção. 1 Coríntios 16, 28 e 29 diz, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então, também parte da oração é tributar, ou seja, tributar vem da palavra tributo, ou seja, render a homenagem a Deus de alguma forma, pagar um débito, que é o tributo, Nós pagamos tributo. Quais são os tributos que pagamos? Os impostos, De renda é um tributo. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Então, como é que nós vamos fazer esse tributo? Trazei presentes, vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, quando a gente vem com ofertas e trazemos também nosso dízimo, nós estamos tributando a Deus aquilo que ele merece. Salmos 96, 8, 9 diz assim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda. Então, para dar glória a Deus também envolve trazer oferenda. Tá vendo? Toda vez aqui nós estamos percebendo isso. Entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Salmo 116, 17 e 19 diz, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Então, às vezes, nós louvamos a Deus por dar uma oferta de sacrifício, ou seja, você tem pouco, mas mesmo assim você tira desse pouco e você devolve. Ou você tem muito e você também tira muito desse muito, e devolve. Invocarei o nome do Senhor. Então, a gente, quando invoca a Deus e traz esses sacrifícios de louvor, Deus, nós estamos o quê? Honrando a nosso Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvar o Senhor. Então, nós temos que levar as nossas ofertas para onde? Para a igreja, assim como também os dízimos. E Deus observa nossas ofertas. Não é que Deus necessite de oferta, que Ele já está nos dando, mas Ele está provando se nós somos fiéis. Se nós estamos, de fato, seguindo o princípio para qual que Deus nos criou. Aqui em Marcos 12, 41 e 44, conta a história que Jesus estava assentado de frente da arca do tesouro, ou seja, no templo. Observava de maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Então, muitos ricos deitavam muito, ou seja, ele via que muitos ricos colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Aparentemente, ela tinha dado menos, mas Deus olha de forma diferente. E chamando seus discípulos, disse Jesus, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Deitou por quê? Porque foi proporcional ao que ela tinha.
Diz, porque todos ali deitaram do que sobrava, sobejava, sobrava. Mas dessa, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o sustento. Ou seja, ela deitou, devolveu 100%, ficou sem nada. Então, é o percentual. Então, nós podemos dizer que a oferta é percentual do que você recebe. O que você pode ficar sem nada de dinheiro. Imagine você colocar, vou ofertar R$ 100 todo mês, e aí você perde emprego. A seu voto, você teria que cumprir. Você fez um voto errado, você vai ter que pedir perdão a Deus. Então, o correto é você ter oferta que seja percentual, assim como o dízimo também é um percentual. O percentual pode ser tanto bruto, do que você recebe de bruto, ou também pode ser do líquido, né? Ou de outra forma, né, que você defende a oferta. A oferta pode ser oferta permanente, vira o quê? Um pacto, aí você tem que manter ela, um percentual de forma de pacto, né, que você devolveria, né, para a igreja, e para a igreja possa o quê? Possa se manter, possa fazer suas reformas, né, pagar zelador, limpeza, né, ar-condicionado, pagar água e luz, tudo isso vem de quê? Da oferta. E o correto seria que se a oferta fosse um pacto que você fizesse, né, com Deus. Também tem as ofertas, né, temporárias, né, que vamos fazer uma reforma, né, da construção, ou vamos adquirir um telão, ou adquirir uma TV, ou algum utilitário, e aí você bota uma oferta por determinado período. Seria a oferta de sacrifício. Aqui também conta, Atos 10, de 1 a 4, havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, que ele é centurião da corte, né, chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Engraçado, né? A gente pensa que militar, né, que mata pessoas, né, que participa de guerra, né, não são abençoados por Deus, né, não deveria, né, dar oferta ou participar, né, da salvação. Aqui diz que esse centurião, né, ou seja, de uma guarda, né, italiana, ele era um homem o quê? Mesmo sendo militar, ele era o quê? Piedoso e temente a Deus. Amém? Com toda a sua casa, fazia o quê? Muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Né? E esse, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, né? Que dizia Cornélio, né? Diz aqui, o que Deus falou? As tuas orações, Cornélio, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, Deus acompanha tudo que nós estamos fazendo. Mas e quem não tem dinheiro? Nós podemos ofertar parte do nosso tempo para Deus. Oferte parte do seu tempo. Né? E parte desse tempo você dedica a Deus, para o trabalho de Deus, a pregação do Evangelho. E Deus fala aqui em Mateus 6, 20 a 21, diz assim, mas ajuntai tesouros onde? No céu. Como é que eu vou juntar tesouros no céu? A gente nem sabe onde é o céu, ou nem foi ao céu ainda. Deus diz que tem uma maneira. E onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então, qual é essa maneira? Lá nesse lugar, no céu, ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como é que a gente ajunta o tesouro no céu? Quais são os tesouros do céu? São pessoas. Então, você prega o evangelho, ajuda as pessoas a serem salvas, você está o que? Ajuntando o tesouro no céu. As pessoas que são salvas, né, que estão em processo de salvação, que você ajuda com recursos, né, materiais, recursos financeiros, né, e demais coisas que você vinha fazer, também você está juntando tesouros onde? No céu. Que Deus te abençoe e que você seja participante desse trabalho. Existem alguns projetos, como eu falei, que são especiais, que você teria que devolver algo um pouco maior do que além dessa oferta que você está fazendo. Aí pode ser uma oferta de sacrifício. Agora mesmo nós estamos, né, tivemos envolvido, né, numa oferta de sacrifício para a compra do telão da igreja, né? O projetor já está muito velho. E aí nós tivemos que fazer essa oferta de sacrifício, né, onde cada um se comprometeu a dar uma parte de forma parcelada para que pudéssemos adquirir esse bem. E aqui diz, ó, na lição, que pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos recursos financeiros que a gente tem são líquidos, ou seja, são recursos que você pode, de fato, retirar uma oferta. E que você pode doar a oferta a qualquer momento. A maioria das outras coisas, 91%, estão investidos em imóveis, casas, fazendas de criação de gado e outros bens não líquidos, hein? Ou seja, que seria chamado ativos fixos. Aqueles lá, 9%, são ativos líquidos, ou seja, que você pode fazer uso a qualquer momento. Esse aqui não pode ser porque você teria que vender para converter em dinheiro. Então, mais aqui conta o exemplo, né, de Maria,
que Deus ajudou ela em vários momentos. Ela, quando Jesus estava próximo de falecer, estava lá na casa, né, de Marta, né, e houve uma ceia. Marta servia, Lázaro também estava, né, nessa mesa. Diz que Maria tomou um arritel, ou seja, um vidro, um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus. Enxugou os pés com os cabelos e encheu a casa cheia de unguento. Quanto é que valia isso? Diz que provavelmente cerca de 300 dinheiros, ou seja, era o salário de um ano inteiro. Então, às vezes, você vai dar um salário de um ano inteiro, você vai devolver algo, né? Uma oferta, né? De uma herança que você recebeu. Essa herança é um valor alto, né? Que você vai ajudar a causa de Deus, né? Na pregação do Evangelho, ao devolver teus dízimos, também as ofertas. Então, o mais importante aqui, né? É que você está cumprindo o propósito, né, de ajudar a causa de Deus em momentos, né, de necessidades especiais. Deus tem um registro fiel, né? Diz assim: foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus. Essa oferta é depositada no tesouro, né? O que é o tesouro? A igreja é o tesouro. Por quê? Lá é onde são destinados os recursos para pagar os pastores, os obreiros, né? E as pessoas que estão envolvidas diretamente na pregação do Evangelho. Bem como também Deus vê os resultados finais dos recursos que foram doados. Então Deus acompanha a quantia que foi doada, como também como aquilo foi usado, né? Então, quem for infiel, Deus vai cobrar. Diz: os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantia consagrada à sua causa. Qual o valor que for, Deus está acompanhando. De boa vontade ou de relutância com a dor. Então, Deus também avalia não somente o que foi devolvido, mas também se foi de boa vontade ou se foi com relutância. Qual foi o motivo? O motivo pelo qual se doa também é registrado, para poder ter valor. Pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus o que lhes pertence como ele requer, são recompensadas segundo as suas obras. Ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados, pode ser mal aplicado? Pode. Alguém pode dar um golpe, fazer alguma coisa, né, errada, né? Mas essa pessoa também vai ser cobrada. Assim como Judas foi cobrado, né? Se eles foram mal aplicados, né? De modo que não venha preencher os fins que o ofertante tem em vista. Então, o destino, né, da oferta tem que ser de acordo com o que o ofertante falou, né? Por exemplo, se eu der uma oferta para um departamento, esse valor tem que ir para o departamento. Se eu faço um pacto e essa oferta, né, é para ajudar a igreja, então vai uma parte que fica na igreja local, outra parte vai para as, né, as associações, né, ou missões, até chegar na associação geral, de modo que você, ao dar a oferta, sua oferta ajuda o mundo todo. Eu tenho a maior satisfação de dar minha oferta, por saber que ela está ajudando lugares onde as pessoas nem Bíblia têm, onde elas são perseguidas, né? E assim as nossas ofertas podem alcançar essas pessoas. E aqui diz: ainda que os recursos sejam consagrados e mal aplicados, né, a glória de Deus e a salvação das pessoas, né, isso tem que ser levado em conta, e Deus vai acompanhar se está de fato sendo cumprido. Aqueles que fizeram sacrifício em sinceridade de coração, com a única fidelidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. Então, você faz sua parte, né? Não é porque o outro está fazendo a parte dele errada, você vai deixar de fazer sua parte. Mas se você puder também acompanhar o processo, né, do uso dos dízimos das ofertas, é justo você acompanhar e querer que isso seja cada vez feito da melhor maneira possível. E aqui tem um princípio, está lá em Lucas, né, 16, 12, 10 a 12, fala assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, nós hoje estamos sendo provados. Deus nos dá dons, talentos, né, saúde, né, capacidade mental, para ver se nós vamos ser fiel no mínimo. Qual é o mínimo hoje? Porque hoje nós estamos vivendo num tempo emprestado. Nós não temos vida eterna ainda, né? Então, é o mínimo que nós estamos vivendo. Então, Deus quer saber se nesse mínimo, ou seja, no meio das dificuldades, dos problemas que a gente está passando, se a gente ainda é fiel ou não. Por quê? Porque a prova de Adão e Eva foi justamente essa. Eles não foram fiéis, né, naquela prova. E hoje é necessário que nós, para poder ser salvo, também passamos por essa mesma prova, de ser fiel no mínimo.
Sendo fiel no mínimo, Deus vai nos colocar o quê? No muito. E diz: quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se nós estamos sendo injustos, ou seja, já estamos desonrando a Deus agora, nós temos que repensar a nossa vida e traçar um novo caminho, um novo rumo, né, de vida. Isso chama-se o quê? Conversão. Conversão é quando você vê que está no caminho errado e você decide voltar e seguir o caminho certo. E aí eu faço a pergunta: você quer seguir o caminho certo? Eu quero seguir. Cada dia eu tenho clamando a Deus para que Deus me dê poder para seguir no caminho certo. Diz aqui: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Tá? Ou seja, se você não é fiel agora nesse tempo de graça que nós temos de vida aqui, como é que Deus agora vai te poder colocar você na eternidade? Você não vai estar na eternidade, infelizmente. Você foi infiel. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E o que é nosso? Nosso, Deus nos prometeu o quê? A eternidade. Vida eterna. Você quer ter vida eterna? Então seja fiel no pouco. Se você está num cargo, né, de lavador, de passador de roupa, né, um trabalhador braçal, seja o que for, seja fiel nesse pouco, para que Deus se coloque no mundo. Mas se a gente passar a vida assim e não mudar de profissão e tal, não importa. O muito aqui é eternidade. O muito aqui é você ser filho de Deus. O muito aqui é você ser o quê? Livre do pecado. Então, esse muito é realmente muito. Se você não for fiel hoje, isso significa também que você vai ser infiel. Seria infiel no céu. Então, você não tem condição de ir para o céu, infelizmente. Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço da sua obra. Oremos e o que? Planejemos. Oração e fé. Mas, como Cornélio, devemos unir a oração à doação. Nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como memorial. Então, não é só orar, nós também temos que agir. E que agir? Nós doamos dízimo, doamos ofertas, e nós ajudamos alguns, né, dos obreiros, né, pastores, né, pregar o evangelho. Então, nós somos participantes também dessa pregação, porque nós estamos mantendo eles. Nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como o quê? Como memorial. A fé sem obras é morta. E sem uma fé viva é impossível agradar a Deus. Então, fé sem ação, sem dízimo, sem oferta, é morto. Enquanto oramos, devemos doar tudo o que podemos, tanto do nosso trabalho, quanto dos meios. Trabalho é tempo. E meios é o quê? Tesouro, talento, para que nossas orações sejam respondidas. Se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Amém? Põe em prática. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará a oportunidade de mostrar nossa fé por meio de quê? Das nossas obras. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ou minha irmã. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz a ti e teus familiares. Amém.